como combinamos, e aí, né, o plano era chegar em Brasília, almoçar e trabalhar o resto da tarde, mas a gente dormiu pouquíssimo na madrugada, chegamos em Brasília, almoçamos e dormimos a tarde toda. Aí eu acordei umas 5h30, 6 horas, pra estar aqui com vocês com uma carinha não tão de sono, mas a minha cara normalmente já é de sono, aí quando eu tô realmente com sono aí que piora. Mas enfim, estamos aqui. Michele, boa noite. Lucineire, Juju, você está linda como sempre. Obrigada. Ó, vocês escolheram, na verdade, vocês toparam, né? Fiz a enquete nos stories, vocês toparam. Então, hoje nós vamos conversar sobre o que é necessário para a gente iniciar no consultório, no atendimento clínico, que é ainda a principal área da psicologia, né? Historicamente falando, muita gente já entra na faculdade querendo essa área. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas questões bem burocráticas e aí, mais no final da nossa live, a gente fala sobre o que é importante para os primeiros atendimentos, para as primeiras sessões, a gente vai ver um pouquinho de tudo. A parte da ética e da legislação e a prática da psicologia. Tá bom? Qualquer coisa vocês vão falando para mim nos comentários. Estou falante, estou animada para falar com vocês hoje. Então, aproveitem. Ó, o que eu fiquei pensando, vamos começar então nossa conversa de hoje, tá bom? Sobre início de consultório. Eu fiquei pensando sobre isso e no mundo ideal, a melhor forma da gente iniciar em consultório ou em qualquer outra área da psicologia, no mundo ideal, perfeitinho, maravilhoso, a melhor coisa que a gente pode fazer é, desde a faculdade, começar uma reserva financeira. E aí eu fiquei pensando que isso, na verdade, é válido independente. A reserva financeira, ela é maravilhosa para a vida pessoal, para a vida profissional, né? Só que nem sempre isso é possível pela realidade da pessoa, pela falta de conhecimento sobre a importância de sabermos sobre finanças, finanças pessoais. Para a gente não ter esse conhecimento, o fato de a gente não ter esse conhecimento de administração também complica um pouquinho. Então, o melhor dos mundos é: estou na faculdade e sei que eu quero trabalhar com consultório. Então, a melhor coisa que a gente faz, começa a trabalhar, começa a estagiar, se possível, e vai fazendo uma reserva financeira para esses primeiros anos aí de consultório. Isso vale, eu acho que para qualquer área, né? Só que eu mesma, por exemplo, nunca tive consciência da importância financeira, consciência da minha finança pessoal. Então, na faculdade, nem pensava sobre isso. Comecei a estudar e a ter essa consciência em 2016. Logo que eu entrei no conselho de psicologia, o Gustavo começou a estudar isso. E aí eu acompanhei ele. Então, os 2 anos em que eu fiquei no conselho, recebendo meu salário todo bonitinho, todo mês e tudo, e eu fiz uma reserva linda financeira que depois que eu saí, trabalhei lá durante 2 anos, e aí quando eu saí do conselho, essa reserva financeira, ela foi fundamental para eu ficar um ano sem precisar me preocupar se eu vou ter dinheiro para comer, se eu vou ter dinheiro para pagar conta. Eu podia pensar o que eu vou fazer a partir de agora, que eu não sabia como é que eu ia trabalhar depois do conselho, não tinha interesse em voltar para consultório. Então, ter um ano de reserva financeira, para mim, foi muito fundamental. Então, quem tem essa possibilidade, já é importante dar uma olhada em relação às finanças pessoais mesmo. E aí, pensando e fazendo um planejamento para essa reserva financeira para se começar. Ou na clínica, ou em qualquer área da psicologia, tá? Eu mesma falava que eu não ia fazer clínica nunca no Brasil, até o final da minha faculdade. Na verdade, eu comecei a pensar na clínica no 8º semestre. Antes disso, eu falava que ia ser uma das últimas coisas que eu ia fazer, dar aula e clínica, né? Não sabia de nada, coitada da vida. Então, eu jamais pensaria numa reserva financeira para minha vida, muito menos para um trabalho que eu nem queria ter na época, né? Mas, enfim, o ideal dos mundos, quem tem essa possibilidade, inclusive essa reserva financeira, ela é boa em qualquer momento da nossa vida, início ou não de carreira. Quem trabalha no consultório clínico precisa ter esse planejamento. Quem trabalha como profissional autônomo de modo geral, profissional liberal, precisa ter esse cuidado por conta das oscilações. Não é todo mês que a gente fatura. Às vezes o faturamento não vai dar conta de 2 meses, por exemplo, da manutenção do nosso negócio. Então,
todo esse planejamento financeiro, ele é muitíssimo importante em qualquer área da psicologia, tá bom? Quando a gente trabalha como CLT, contratado, que recebe todo mês, as coisas são mais estáveis. Mas quando a gente trabalha por conta própria, eu abri empresa, não trabalho mais como profissional liberal, mas mesmo assim tem os gastos da empresa. Então, ter esse cuidado, esse planejamento financeiro faz toda a diferença, tá bom? Mas iniciando agora a parte prática da nossa conversa. E até fiquei pensando, eu falei, caramba, eu já fiz conteúdo sobre isso. E eu lembrei que eu tenho no meu e-book, que eu não lembro o nome do e-book. O nome do e-book é enorme, o Gustavo fala que eu gosto de nome grande. Eu acho que é 6 aspectos básicos que toda psicóloga deve saber para a atuação profissional da psicologia. Acho que é esse o nome do e-book. Se eu não me engano, tá no link aqui do meu perfil no Instagram também, quem tiver interesse em baixar. Então, boa parte do que eu vou falar agora, inclusive, está registrado nesse e-book, praticamente com os mesmos cuidados, com os mesmos cadastros. Só tem algumas coisinhas da prática que não aparece lá, que eu vou falar mais no final da nossa live, tá? Quem tiver interesse, vai lá no link, o download é gratuito. E é um e-book que eu fiz com muito carinho, muito amor para vocês. Tá bom? Antes da gente iniciar a clínica, então, na atuação da psicologia clínica dentro do consultório, é importante que a psicóloga responda a alguns questionamentos, né? Se ainda estiver na faculdade, que responda aí como aluna também, mas são aspectos que a gente já precisa pensar para definir como é que vai ser esse nosso início de atuação na clínica. Uma das coisas que a gente tem que saber, se a gente vai ter condições financeiras de abrir o próprio consultório, de abrir um espaço físico próprio, ou se isso ainda não vai ser possível, se para iniciar a gente vai precisar fazer a sublocação de sala, por exemplo, a sublocação de um espaço, pode ser a sublocação de uma sala propriamente. Essa sublocação, como eu sempre falo, pode ser por semana, pode ser por turno. No início de carreira, eu sempre acho que é mais vantajoso a gente começar com uma sublocação, tá? Para quem não tem reserva financeira, quem não tem dinheiro, é a forma mais tranquila de se começar, aos pouquinhos. Conforme a gente vai aprendendo, vai tendo a experiência, vai tendo a prática, vai fazendo a movimentação da nossa agenda, é a melhor forma de se começar, tá? Então, verificar direitinho se vai querer sublocar um espaço inteiro, se vai querer sublocar um espaço só para atendimento, só sala. Se vai ter outra psicóloga para dividir o espaço, se vai conseguir dividir a sublocação com outros profissionais. Isso também pode ajudar muito na hora de dividir o pagamento das contas, tá? Mas é isso, verificar a possibilidade de sublocar um espaço inteiro, sublocar uma sala, e aí começar a pensar na sublocação, se vai ser por turno ou por hora. Não sei se essa opção de sublocação por hora existe em todo o Brasil. Na época, até pouco tempo atrás, na minha própria cidade natal, eu não sabia dessa possibilidade. Eu não sei como é que está hoje, né? Mas na época em que eu comecei a atuar em consultório, não ouvia muita gente falar. Então, a sublocação por hora pode não ser uma possibilidade para qualquer lugar. Inclusive, se vocês souberem, se isso for uma realidade, falem aí para mim nos comentários. Esse retorno de vocês eu gosto, porque aí eu fico sabendo de como é que as coisas funcionam pelo Brasil. Então, falem aí para mim nos comentários de onde que vocês são, onde que vocês atendem, e se na região de vocês, no estado de vocês, existe essa possibilidade de sublocação por hora, tá? Mas essa é a melhor forma de se começar, beleza? Sublocando sempre que possível por hora. Que aí naquele dia em que a gente não fizer o atendimento, que a gente não tiver paciente, a gente não paga pelo espaço. E quando a gente fizer o atendimento, que a gente vai receber por aquele atendimento, aí a gente já separa uma porcentagem para o pagamento da sublocação por hora daquele estabelecimento. Beleza? Se já conseguiu responder... eu amo que vocês me respondem. Ana Luísa, na minha cidade tem sublocação por período e por hora. Isso é massa. São Luís, mulher, fala como é em São Luís. Vocês fazem sublocação por hora também? Aqui em Palmas, no Tocantins, existe a sublocação por hora. É ótimo. Eu acho que é o ideal mesmo. Eu cheguei a fazer sublocação por hora durante um tempo. No início foi a melhor coisa.
Aqui em Maringá, eu vejo sublocação por hora e por período. Pronto. Acredito que então a sublocação por hora já é uma realidade de bom da maioria dos estados, né? Pelo visto. Pelos que comentaram aqui, para mim já é a maioria do estado. Mas enfim, depois que a psicóloga já pensou, já decidiu como é que vai fazer essa sublocação, também a outra possibilidade nesse caso seria atuar. Outro questionamento que a psicóloga precisa verificar, né? Se ela vai atuar como pessoa física ou se ela vai atuar como profissional, como pessoa jurídica. Pessoa física atuando como profissional liberal, profissional autônomo, ou se ela vai atuar como pessoa jurídica, se ela vai abrir uma empresa para atuar na psicologia. Dúvida bem comum quando a gente fala sobre isso. Muita gente ainda acha que o conselho exige que para atuação profissional na nossa área é obrigatória a abertura de empresa, e isso não é verdade, tá? Nós podemos atuar como pessoa física, como profissionais liberais, e nós podemos atuar como empresa. Cada atuação vão ter alguns cuidados importantes e peculiares a essas modalidades de atuação, tá? Mas nós não somos obrigadas a abrir empresa. O que é que eu falo que geralmente acontece? Os nossos gastos, principalmente pagamentos de impostos, geralmente são muito mais em contas a gente pagar quando a gente abre uma empresa. A gente paga uma taxa de imposto bem menor quando a gente tem o nosso faturamento por uma pessoa jurídica. Muita gente, inclusive, fala assim: eu sou profissional autônomo, trabalho por conta própria, e se eu vou pagar todos os meus impostos como pessoa física, não vai sobrar lucro. Realmente, dependendo do faturamento, o gasto é enorme, 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 enorme. E foi por isso mesmo que eu abri a minha empresa. Para quem não sabe, em agosto do ano passado, eu abri a minha primeira turma do Descomplicando Prontuário Psicológico. Só que como foi um teste, eu precisava ver se ia ter demanda, se as psicólogas iam ter interesse em comprar o meu curso, se eu ia conseguir de fato colocar aquilo em prática. Então eu fiz a abertura das inscrições, atuei completamente como profissional liberal. Então eu já estou aguardando a facada no meu peito do pagamento dos impostos do faturamento dessa primeira turma. E aí eu falei, ok, como eu tenho os planos e as metas para os cursos, metas do meu exercício profissional no ano, eu falei, ok, a melhor coisa que eu faço é abrir uma empresa, porque a partir daí os gastos com os impostos vão ser muito mais em conta. Então você vai precisar verificar isso, se você vai atuar como pessoa física ou se você vai atuar como pessoa jurídica. O que é que vocês precisam levar em consideração? O faturamento de vocês por ano, tá? Quem é o melhor profissional para orientar vocês nesses aspectos? Contador. Vocês vão ter que saber como é que é o faturamento de vocês por ano. Vai chegar para o contador e vocês vão conversar sobre esse faturamento, sobre o pagamento dos impostos, sobre a quantidade de recibo que vocês emitem por ano, o quanto vocês recebem por ano, tá? E aí juntos vocês vão analisar se financeiramente vale mais a pena vocês constituírem uma empresa ou não. Ou se vocês preferem. Tem gente que prefere pagar os impostos como pessoa física sem precisar abrir empresa. Beleza, vá ser feliz, tá? Mas se financeiramente compensar para vocês abrirem uma empresa, então providencie com um contador a abertura da empresa. Beleza? Tem algumas coisas em relação à contabilidade que eu não sei dizer, tá? Porque, por exemplo, é a mesma coisa do nosso imposto de renda. Eu sei que tem um valor fixo, que se a gente fatura até esse teto, a gente não tem obrigação de pagar esses impostos. A partir do faturamento acima desse teto, aí sim a gente tem que fazer a declaração. Eu sei que acontece alguma coisa parecida em relação à emissão de recibo. Então, eu sei que se algumas psicólogas emitem até um número determinado de recibo, não tem necessariamente obrigação de pagar. Ou se tem um faturamento até um teto específico. Eu só não sei esses números para passar para vocês, tá? Como eu não estudo esse tipo de legislação, a minha orientação é que vocês busquem a orientação de um contador para saber direitinho sobre isso. Tá bom?
Mas uma coisa é fato. A gente precisa pagar os nossos impostos. Tá bom? Olha, estão me contando aqui. É até 28 mil por ano que eu saiba. Menos que isso não é obrigado. Pronto. Eu sei que sempre tem esses tetos aí em relação à emissão de recibo, em relação ao faturamento. Então, vocês precisam verificar e fazer essa contabilidade do negócio de vocês, estejam atuando aí como pessoa física ou empresa. Tá bom? Se vocês forem atuar, e aí vamos falar um pouquinho dos cuidados em relação a essas diferentes formas de atuação. Se vocês forem atuar como profissionais liberais, profissionais autônomas, o que é necessário? CRP ativo, isso é válido para a gente atuar em qualquer área da psicologia. Cadastro de profissional liberal. Já ouvi algumas pessoas falarem que não é obrigatório, mas a maioria das pessoas, dos contadores que eu entro em contato, me falam que sim, é obrigatório, justamente pela questão dos impostos, pela regularidade junto à prefeitura. Então, sempre que eu falo sobre isso, qual é a orientação? Entra em contato ou com o contador e verifica direitinho qual é o passo a passo, ou entre em contato com a prefeitura de vocês, tá? Aqui em São Paulo e na maioria dos estados que eu já vi como funciona, a orientação é que é necessário, sim, um cadastro de profissional liberal junto à prefeitura de onde vocês vão atuar. Tá bom? Aqui em São Paulo, quando eu atuava como profissional liberal, eu entrei no site da Prefeitura de São Paulo, procurei lá agendamento online para CCM, que é que eles chamam de cadastro de contribuinte imobiliário. Eu fiz o agendamento, marquei o dia, marquei o horário. E aí, na hora em que eu fiz esse agendamento, eles me deram uma lista de documentos bem simples, eu acho que a maioria de só RG, CPF, alguma coisa assim. E aí, no dia, no horário marcado, eu fui onde eles me informaram que eu tinha que ir, levei essa documentação, fui atendida muito rapidola, entreguei a documentação e eu já saí com o meu número de CCM. Mas esse nome pode alterar, dependendo de onde vocês atuam, tá? Então, podem ter nomes diferentes para esse cadastro. O que é importante vocês se informarem qual é o nome e o que vocês precisam fazer para conseguir fazer o cadastro como profissional liberal. Tá bom? Aqui em São Paulo, eu não paguei nenhum tipo de taxa para a prefeitura na hora em que eu fiz o cadastro, mas eu sei que em alguns lugares, algumas prefeituras pedem o pagamento dessa taxa para efetuar o cadastro. Então, vocês precisam verificar direitinho se vocês vão precisar pagar essa taxa ou não, tá? Profissionais autônomos fazem pagamento, por exemplo, de carnê-leão. Então, vocês precisam verificar com o contador qual é o passo a passo para fazer o pagamento direitinho dos impostos de vocês, a declaração de renda de vocês. Tá bom? São alguns cuidados que vocês precisam ter se vocês forem optar por atuar como profissionais autônomos. Eu conto para vocês, no início da minha carreira eu estava toda errada, porque eu não tinha nada disso. Eu não fazia prontuário, eu não tinha cadastro de autônomo, eu só tinha um CRP ativo, que era a única coisa que eu sabia que eu tinha que ter, na mão ainda. Então, no início da minha carreira, eu atuei irregular, e quando eu cheguei no conselho, eu falei, caramba, eu tô toda errada. Aí que eu fui providenciando aos pouquinhos o que eu tinha que providenciar, tá? Mas eu atuei de forma irregular por falta de conhecimento. Nunca tinham me falado que eu precisava estudar ou me preocupar com esses cadastros, com essas questões da clínica. E aí, conforme eu fui aprendendo sobre isso no conselho, eu fui regularizando a minha prática, tá bom? Esse cadastro de profissional liberal é para atuar como profissional autônomo, profissional liberal. É o que nos autoriza a emitir recibo e a pagar os nossos impostos em relação aos recibos que a gente emite. Autoriza a gente a emitir nota fiscal, a estar regular com os nossos impostos. A gente, querendo ou não, a gente tem que pagar os nossos impostos. Até onde eu sei da regulamentação, quem tem esse cadastro fica isento do pagamento do ISS, que é o Imposto sobre o Serviço. E é por ele também que a gente faz o pagamento da contribuição ao INSS. Beleza? Dúvidas do que eu estou falando até aqui?
Gente, na dúvida, eu não sou contadora e eu pouco conheço a legislação sobre isso, nunca sentei para estudar. Então, por isso que eu não consigo dar algumas informações mais detalhadas, tá bom? Na dúvida, procurem um contador para orientar direitinho vocês. Vou atuar como empresa. O que é que eu preciso para atuar como pessoa jurídica? Então, pronto. Se vocês analisaram, de preferência com um contador, que para a realidade financeira de vocês, para o tipo de trabalho que vocês realizam, levando em consideração até as metas financeiras do negócio de vocês, a melhor coisa que vocês fazem é abrir uma empresa. Então, vamos para alguns cuidados em relação à atuação de pessoa jurídica. Consultar um contador para verificar qual é o melhor tipo de empresa para a realidade de vocês. Cada profissional tem um objetivo financeiro diferente. Cada profissional atua de uma forma. Tem psicólogas, eu, por exemplo, não atuo como atividade principal com a psicologia, é a minha atividade secundária, mas tem gente que atua com a psicologia sendo atividade principal. O faturamento por ano de cada profissional vai ser diferente. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora em que a gente vai definir qual é o melhor tipo de empresa que a gente vai abrir, tá? Que geralmente acontece para quem atende em clínica. A maioria das psicólogas que atuam em consultório atuam como profissionais liberais por conta própria. E aí decidem abrir a empresa justamente para pagar taxas menores dos impostos. E aí acabam abrindo uma empresa como empresárias individuais, tá? Não precisa de sociedade, tem um teto em relação a faturamento, tudo isso, tudo regulamentado, beleza? E aí essa empresa individual, ela vai prestar a psicologia como atividade principal. E aí, obrigatoriamente, ela vai precisar ter inscrição no Conselho de Psicologia. Muita gente não sabe disso e acaba achando que precisa abrir uma empresa com um sócio. Então, já vi muita psicóloga abrindo uma empresa para atender em consultório clínico, fazendo sociedade com a mãe, com o pai, com o marido, com qualquer pessoa que não atua na empresa. Fizeram lá a sociedade só para constituir aquela empresa. Se você atua sozinha e financeiramente para você compensa abrir uma pessoa jurídica, leve em consideração isso na conversa com o contador, tá? Empresas individuais, quando fazem a inscrição no Conselho de Psicologia, são isentas de pagar anuidade como pessoa jurídica. Então, gente, é uma anuidade a menos. Eu acho que isso pesa no bolso, isso tem que ser levado em consideração. Tá bom? Vocês vão precisar fazer essa inscrição no conselho por prestar o serviço em psicologia como atividade principal, na modalidade de registro junto ao conselho de psicologia. Geralmente, nos sites do conselho, tem lá uma abinha chamada ou orientação ou atendimento. Aqui em São Paulo, a aba no site que fala sobre isso é o departamento de atendimento, que não tem a ver com o exercício em si da psicologia, é uma questão mais burocrática mesmo. Então, essas informações todas a gente consegue com o departamento de atendimento. Eu entrei no site do CRP de São Paulo, fui lá na abinha sobre atendimento e tinha lá, inscrição pessoa jurídica. E aí, nessa inscrição pessoa jurídica, tinham todos os documentos que eu precisava entregar para fazer a inscrição da minha empresa no conselho. Levei toda a papelada e aí já fiz a solicitação da inscrição. Então, é isso que vocês podem fazer, tá? Entra no site, já verifica qual é a documentação, vai providenciando essa documentação. E na dúvida, gente, perguntem, tá bom? Empresa individual não paga anuidade quando faz a inscrição na modalidade de registro. Beleza? Por isso que eu sempre oriento, se você vai atuar, quer abrir empresa só para trabalhar com psicoterapia no consultório, não precisa ter sociedade, abre uma empresa individual, leve em consideração lá o teto do faturamento em relação a esse tipo de empresa, e aí solicita a inscrição no conselho que você não vai pagar anuidade. Quando a gente inscreve, quando a gente abre uma empresa, abre uma pessoa jurídica, presta o serviço principal em psicologia, só que é um tipo diferente de empresa, como, por exemplo, uma empresa com uma sociedade,
a gente vai precisar pagar uma anuidade de pessoa jurídica e ela vai ser proporcional ao capital da empresa. Cada tipo de empresa vai ter um capital diferente, tá bom? Aqui em São Paulo, eu sei que esse tipo de anuidade de pessoa jurídica não é menos de R$ 700 por ano. Então, isso eu acho que é uma informação muito importante para ser levada em consideração, tá? Eu abri uma empresa final do ano passado e, como eu sempre compartilho, a principal atividade da minha empresa é na área da educação. Produção de cursos online, produção de palestra, eu ministro aula, essa é a minha atuação principal. Então, eu não tenho obrigação de inscrever a minha empresa no conselho na modalidade de registro. Como a psicologia é atividade secundária da minha empresa, eu coloco ela na modalidade de cadastro. E empresas que são inscritas no conselho na modalidade de cadastro, que são essas empresas que oferecem a psicologia como atividade secundária, também têm isenção de anuidade como pessoa jurídica. Tá bom? Anuidade de pessoa jurídica é diferente de anuidade de pessoa física. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não exclui a outra, tá? Se vocês inscrevem no conselho uma empresa e precisa pagar anuidade de pessoa jurídica, vocês vão pagar uma anuidade de pessoa jurídica e a anuidade de pessoa física, normalmente. Se vocês são isentas de pagar anuidade como pessoa jurídica, aí vocês vão pagar somente a anuidade de vocês, de pessoa física. Tá bom? Dúvidas até aqui? Marina, qual é o tipo de empresa que eu preciso abrir? Não sei. Vocês vão precisar verificar com o contador, porque vários aspectos precisam ser levados em consideração. Muita gente me pergunta qual é o tipo de empresa que eu tenho. Eu abri uma sociedade unipessoal limitada, que é uma empresa bem recente. Eu acho que a legislação dela é de 2018. Tanto que quando eu fui conversar com o contador, com a empresa que faz a contabilidade da minha empresa, eu não sabia dessa possibilidade. Eles que me falaram, por que você não constitui uma sociedade unipessoal limitada? Eu falei, porque eu não sei. Aí eles me explicaram, me orientaram, eu falei, ok. Ó, Gustavinho. E aí? Cadê o Gustavinho? E aí eles foram me explicando a questão do faturamento, a questão de como é que funciona o pagamento dos impostos, tudo bonito. Eu falei, ok, se enquadra no que eu quero. Então, como eu já tenho um plano de algumas metas financeiras para a empresa, eu precisei levar isso em consideração. Porque, por exemplo, se eu abro uma empresa como empresário individual, a empresa individual tem um teto máximo de faturamento. Se eu passo do faturamento previsto para a empresa individual, eu ia precisar trocar de empresa. Então, eu já optei pela empresa que eu tenho hoje, levando em consideração as metas financeiras da minha empresa, tá? Que aí eu não vou precisar, poxa, passou aquele limite, vou ter que trocar de tipo de empresa. Sempre que a gente troca contrato social, geralmente vai uma grana, vai uma questão bem administrativa, bem burocrática. Então, é todo um processo para a gente trocar o nosso tipo de empresa. Tá bom? Assim que as minhas metas financeiras forem alcançadas, provavelmente eu terei que trocar o tipo da minha empresa, até porque... Cadê ele? Até porque formalmente ele será incluído como meu sócio. Então eu digo que ele é meu sócio informal, porque ele não é sócio na empresa, é sócio no negócio. Mas futuramente, quando a gente precisar mudar de empresa, ele vai entrar como sócio, aí eu vou ter que fazer uma sociedade de 2 mesmo. Tá bom? Aí eu já ia usar o mouse. Vi que algumas pessoas falaram, vou voltar aqui. Gente, nossa live vai passar de 30 minutos, ainda tem um monte de coisa para falar com vocês. Eu falei que hoje eu estava falante. Me aguentem. Explica como um trabalhador liberal. Tem uma turma de 4 psicólogos e queremos o nosso lugar próprio. Aí vai depender de como vocês querem trabalhar. Vocês podem abrir uma empresa, colocar todo mundo como sociedade. Vocês podem sublocar um espaço próprio, cada um abrindo, por exemplo, uma empresa individual. Vai ficar a critério da realidade de vocês, na verdade, da realidade financeira que eu digo, né? Tem gente, por exemplo, que decide abrir uma sociedade para trabalhar todo mundo junto, mas isso precisa ser levado em consideração. Se você for abrir uma empresa e colocar esses 4 psicólogos tudo como sócio, não vai ser uma empresa individual, não vai ser uma unidade, uma
sociedade limitada unipessoal de uma pessoa só. Então, se vocês forem oferecer a psicologia como atividade principal da empresa de vocês, ao se inscreverem no conselho, vocês vão precisar pagar uma anuidade de pessoa jurídica. Claro que for a empresa dividindo a anuidade em 4 profissionais, dá uma diluída, né? Então pode ser que pode compensar mesmo para vocês abrirem essa empresa em sociedade. Ou é isso, cada um de repente abre uma empresa e aí vocês decidem trabalhar junto. Vai depender do tipo de trabalho que vocês estão pensando em oferecer e a forma como vocês querem oficializar isso, tá? Melhor profissional para vocês conversarem sobre qual é a melhor forma de vocês atuarem. Contador. Eu pago ISS e só isso. A diferença é que um valor fixo e você não é obrigada a emitir nota fiscal, independente do valor. Já o Simples Nacional é pago mensalmente, é obrigatória a emissão de INF. Joia! Adoro quando vocês entendem das coisas que eu não sei. Se Marina Oliveira que falou isso. Quem devo procurar primeiro para ver essa parte burocrática? Eu te oriento a procurar primeiro um contador. Que aí, junto com o contador, vocês vão definir se vocês vão atuar como pessoa física, se vocês vão abrir uma empresa, porque a gente só vai fazer inscrição no conselho da empresa depois que a empresa estiver toda aberta, estiver toda bonitinha, que aí tem toda a documentação da empresa para ser inscrita lá no conselho de psicologia. Então, a primeira coisa é vocês se reunirem, decidirem como é que vocês querem trabalhar, qual é o tipo de trabalho que vocês querem fazer. E aí, depois de conversar com o contador e falar, olha, contador, a gente quer trabalhar dessa forma, oferecendo esse tipo de empresa. Nossa meta, nosso faturamento é X. Qual é a melhor forma da gente atuar? E aí, vocês vão conversando isso com eles, com o contador, no caso, tá? Olha, a Marina falou de novo. Marina me achará. Bonito nome, Marina. Foi funcionário de finanças e tributação que me explicou diretamente. Como você disse, faz toda a diferença checar com profissionais da prefeitura e contadores. Sim. Geralmente o que eu falo, né? Se a gente liga para a vigilância e fala, vigilância, eu preciso inscrever não sei o que aí, provavelmente eles vão falar sim. Se a gente liga para a prefeitura, eu preciso me inscrever não sei o que, provavelmente eles vão falar sim. Por isso que a minha orientação é, na dúvida, entre em contato com o contador para verificar direitinho quais são os cadastros que vocês são obrigados a fazer. Isso vai depender da forma de atuação de vocês, tá bom? Atualmente eu tenho uma empresa que cuida da contabilidade da minha empresa. Até falo aqui, não recebo para divulgar ela nem nada, que é a Contabilizei. Inclusive, é a mesma empresa que cuida da empresa do Gustavo. O Gustavo tem a empresa dele como designer gráfico. E para minha realidade financeira atualmente, para o tamanho da minha empresa, tem sido suficiente, tá? Então, vocês precisam ter um contador acompanhando o trabalho de vocês ou uma empresa de contabilidade. Educando as emoções. Ainda não atendo, mas tenho uma dúvida. É obrigatória a emissão de recibos para o paciente? Sim. Se a gente for falar de regulamentação, é sim. É por meio da emissão do recibo da nota fiscal que a gente faz o pagamento dos nossos impostos. Quando a gente não emite recibo, a gente não vai ter obrigação de declarar a quantidade que a gente recebeu pelo trabalho, né? Então, a gente estaria meio que sonegando, meio não, né? Acho que é sonegando mesmo. Quando a gente não declara, a gente está sonegando. Então, em relação à regulamentação, sim, eles têm direito. É muito aquela história do... Eu vi um post, eu não lembro quem foi que fez, alguma psicóloga que eu sigo aqui, que ela falou assim, que muita gente utiliza aquela expressão. Fala assim, você atende por plano? Aí a psicóloga fala, não, mas eu emito recibo para reembolso. Falei, tá, beleza. Todo mundo tem que emitir recibo, né? Outro cuidado importante, que eu considero cobrança indevida. Tá? Se vocês tiverem dúvida, procurem um contador para confirmar isso. Eu considero cobrança indevida. Aqui no Brasil ainda é muito comum, acho que lá fora já ouvi dizer que é um pouquinho diferente. Mas aqui eu vejo muita gente ainda falando assim, se eu for emitir nota, a minha sessão é 150. Se eu não for emitir nota, a minha sessão é 110. Então, se eu emito o recibo, eu vou cobrar um pouco mais. Não tem isso, tá, gente?
a gente precisa pagar os nossos impostos. Isso precisa ser levado em consideração na hora em que a gente for definir o quanto a gente vai cobrar pelo nosso trabalho. Então, se a gente sabe que a gente vai precisar emitir o recibo, que é um direito do consumidor que está pagando por aquele serviço, isso tem que ser levado em consideração. Então, não tem, meu preço com recibo é tanto e o meu preço sem recibo é tanto menos X, tá? Definam o preço do trabalho de vocês, levando em consideração todos os gastos. Tá bom? Marina Rio, já não lembro mais nem do que eu falei que a Marina tá rindo aí. Obrigada, Marina. Pronto, respondi todas as dúvidas, vamos continuar. Onde eu parei? Ó, duas informações importantes em relação à abertura de empresa. Psicólogas não podem se constituir como microempreendedoras individuais. Tem muita gente que abre MEI, mas não como psicóloga. Aí teria que colocar lá como outro profissional, com atividade principal em outra área. Nós, como psicólogas, pela regulamentação, nós não conseguimos constituir empresa, tá? Por quê? Porque a psicologia é uma profissão regulamentada. Então, profissionais que atuam com profissões regulamentadas aqui no Brasil não conseguem constituir uma microempresa. Aí tem que pensar na possibilidade de outro tipo de empresa. Tá bom? E lembre, empresas individuais não pagam anuidade junto ao Conselho de Psicologia. Em 2019, o Conselho Federal de Psicologia, ele publicou uma resolução, a 16 de 2019, que dispõe sobre o registro e cadastro de pessoas jurídicas. Então, se vocês têm interesse nesse assunto, o que eu falei aqui, tudo é a partir dessa resolução, tá? Leiam essa resolução e, na dúvida, fala comigo, fala com o conselho. Esclareçam todas as dúvidas de vocês, que isso com certeza vai ajudar a pensar qual é a melhor forma de atuar. Beleza? Se vocês forem sublocar um espaço, aí tem duas formas, né? A gente pode abrir um espaço próprio e aí a gente precisa verificar o que é que nós somos obrigados para esse espaço próprio. Eu não tenho espaço próprio. Se alguém tiver aqui na live, tiver espaço próprio e tiver melhores informações sobre isso, já compartilha aqui com a gente, que aí todo mundo fica sabendo, tá? Mas, por exemplo, precisa de alvará de funcionamento. Eu estava vendo que até o alvará, não sei se é alvará que fala, autorização, por exemplo, de bombeiros, também é obrigatório para estabelecimentos públicos. Eu vi lá que não é obrigatório para... Até separei aqui a expressão que eu vi. Ó, estão excluídas das exigências do regulamento que prevê lá o alvará, alguma coisa do Corpo de Bombeiro. Residências exclusivamente unifamiliares e residências exclusivamente unifamiliares localizadas no pavimento superior de ocupação mista. Não sei o que isso quer dizer, mas isso já exclui aí esse alvará dos bombeiros. Então, até isso vocês precisam verificar, tá? Como é que faz para conseguir esse alvará dos bombeiros, o alvará de funcionamento, tudo bonitinho. Outro cadastro que é importante, aí eu consigo falar melhor, é o cadastro junto à vigilância sanitária. No Brasil, qualquer estabelecimento que presta serviço em saúde precisa ter o cadastro junto à vigilância sanitária. Tá bom? Se você vai sublocar uma sala, aí essa obrigação não seria sua propriamente, porque o estabelecimento que oferece o serviço, muito provavelmente já vai ter esse cadastro. O que é importante verificar, que eu acho que vale muito a pena, é vocês chegarem e perguntarem se aquela instituição, se aquela empresa, se aquela clínica tem o cadastro junto à vigilância sanitária, tá bom? Porque aí qualquer problema, se a vigilância bater lá, vocês vão saber muito bem se aquela instituição tem ou não cadastro junto à vigilância. Tá bom? Isso é válido para qualquer estabelecimento que presta serviço em saúde. Se vocês forem abrir espaço próprio, mesma coisa, vai oferecer serviço em saúde no espaço próprio de vocês, vai precisar do cadastro junto à vigilância sanitária, tá bom? E aí são órgãos diferentes, então são regulamentações diferentes. O Conselho de Psicologia não tem regulamentação sobre vigilância sanitária. Eles orientam,
Quem atende com clínica tem que ter, por exemplo, naquele espaço, o cadastro da vigilância sanitária. Então, o conselho orienta que a psicóloga procure essa informação. Se não tiver o cadastro junto à vigilância, ele orienta para a psicóloga providenciar o cadastro. Tá bom? Junto a esse cadastro, pelo menos o daqui de São Paulo, acho que a maioria dos conselhos orientam também, é um cadastro que eles chamam de CNES. Deixa eu ver se eu lembro. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, se eu não me engano, é isso. Ele não é um cadastro que o conselho fala obrigatório, mas é uma das formas aí de ser feito o levantamento, de saber quantas instituições que prestam serviço em saúde. E é um cadastro que a gente só consegue fazer com o número do cadastro da vigilância sanitária, tá? O CNES a gente não paga absolutamente nada, é feito online, é super tranquilo. O cadastro da vigilância, aí vocês vão precisar verificar direitinho quais são as exigências, quanto é que provavelmente deve pagar alguma taxa, que é de fiscalização, mas eu tenho certeza que eles não conseguem fiscalizar tudo porque é muito local. Mas aí tem que verificar junto à vigilância qual é a regulamentação, qual é a documentação necessária. Tá bom? Mas, ó, independente de onde você for atuar, independente se você vai atuar como empresa, se você vai atuar como profissional liberal, o que é importante para o espaço de atuação de vocês? O espaço físico precisa garantir o sigilo profissional das pessoas que vão ser atendidas. Então, precisa levar isso em consideração, tá bom? Fazer teste, tem que fazer teste, não tem muito o que fazer. De estar lá dentro da sala de atendimento, alguém fica lá na sala de recepção para saber se vai ouvir o que está sendo conversado, se não vai ouvir. Evitem, já vi muitos lugares que prestam serviço em psicologia, de colocar vidro, aí a pessoa que está lá sendo atendida, qualquer pessoa que passe vai ver. Não coloquem vidro em salas de atendimento, ou então se colocar, bota lá uma cortina, alguma coisa assim, para garantir a privacidade da pessoa que vai ser atendida. Tá bom? Isso precisa ser observado. Então, não é à toa que a maioria dos consultórios em psicologia tem, por exemplo, uma TV ligada na recepção, tem um sonzinho, um rádio, uma música, alguma coisa rolando na recepção. Provavelmente isso é para, além de deixar o espaço mais acolhedor, menos esquisito lá no silêncio de todo mundo, é também uma das formas de evitar com que o que está sendo dito e conversado na sala de atendimento passe para a recepção. Tá? Mas cuidado, né? Com a altura da televisão também, se ficar uma TV muito alta, um som muito alto e atrapalhar o atendimento, isso também não é legal. Então, vocês precisam fazer esse teste. Quem tem condições financeiras maiores pode pensar em isolamento acústico para a sala de atendimento, pode pensar em fazer portas mais grossas que fazem esse isolamento também, pode pensar numa antessala. Todas essas são formas de a gente pensar na preservação do sigilo profissional, tá bom? Tô até pensando em fazer uma live com uma arquiteta amiga minha para a gente falar sobre essas questões de consultório. Eu acho que vai ser uma live bem bacana, mas eu ainda não tenho data, tá? É só uma ideia aqui na minha cabeça. Enfim, falamos das obrigações em relação aos cadastros, às empresas e às atuações de profissionais liberais. Vamos falar da parte prática da psicologia. Só que, gente, isso pode variar muito, o que eu vou falar agora, tá? Pode variar muito de psicóloga para psicóloga, pode variar muito de como a psicóloga gosta de trabalhar e pode variar principalmente por conta da abordagem teórica. Então, eu vejo muitas psicólogas falando sobre esse assunto, de que o que é necessário começar no atendimento clínico. Falando assim, tem que ter um contrato terapêutico por escrito, tem que ter uma anamnese estruturada para as entrevistas, não tem que ter nada, tá? Porque vai depender da abordagem da psicóloga. Então, por exemplo, essas abordagens mais comportamentais da TCC, da cognitiva comportamental, eu sei que é muito comum as psicólogas utilizarem esses materiais, muitas vezes impressos mesmo, contrato impresso, o planejamento de atividades, planejamento de ideias, dever de casa, então tem essa materialidade maior mesmo. Mas, por exemplo, quem trabalha aí com a psicanálise, com Jung, com Freud, que seja alguma coisa mais analítica,
já utiliza muito menos esses materiais impressos. E tá tudo bem também, tá? São só formas a gente pensar o que a gente precisa se atentar antes de iniciar a clínica. Que se a gente consegue fazer tudo organizado, isso vai facilitar a nossa vida. Mas às vezes a gente precisa passar perrengue mesmo. Então, mesmo que a gente não consiga organizar tudo, conforme a gente for trabalhando, a gente vai percebendo o que é necessário. Aí a gente vai adequando também, sem pressa no coração. Mas, ó, o que é obrigatório para atendimento clínico? Prontuário psicológico. Toda psicóloga que presta serviço em atendimentos de saúde é obrigada, pela regulamentação do Ministério da Saúde, por regulamentação do Conselho Federal de Psicologia, a fazer registro do trabalho. No atendimento em saúde, a gente tem a obrigação de fazer o registro em formato de prontuário. Então, isso é obrigatório, independente da abordagem da psicóloga, independente do público, independente do consultório que ela vai construir ali. Prontuário é obrigatório, tá bom? Então, o que é que vocês precisam fazer? Estudar sobre elaboração de prontuário. O Conselho Federal tem uma resolução só sobre registro documental, e aí lá dentro está incluso o prontuário psicológico, é a resolução CFP, 1 de 2009. Pesquisem, ela é bem rapidinha, bem tranquila de ler. Nessa resolução tem uma estrutura mínima, que eu digo que é uma estrutura mínima obrigatória para qualquer registro documental e qualquer prontuário psicológico. Tá bom? Não é um modelo, é uma estrutura. Lá tem todos os tópicos, com todas as informações que não podem faltar no prontuário psicológico. E aí, o que é que eu oriento? Vocês vão pegar essa estrutura e vocês vão adaptar para a realidade de vocês. Por exemplo, os meus registros. Eu faço todos digitados no computador. Tem a estrutura mínima prevista, né? Tem a identificação da psicóloga que eu atendo. Para quem não sabe, eu trabalho com consultoria e supervisão de outras psicólogas. Então, tem lá toda a identificação bonitinha da psicóloga que eu atendo. Tem o nome completo, tem o CRP. Eu gosto de colocar qual é a área em que ela atua, se ela já faz ou se ela não faz prontuário. Isso tudo é importante para a minha prática. Para quem atende na clínica, outras informações importantes, dependendo, inclusive, do público que é atendido, tá? Então, a gente vai adaptando essa estrutura de prontuário para a nossa realidade de trabalho, beleza? E aí, além dessa estrutura mínima, eu coloco lá algumas outras informações que não são obrigatórias, mas que para minha organização, para o tipo de trabalho que eu ofereço, faz sentido. Então, por exemplo, eu sempre coloco lá um campo de observação. Coloco algumas informações gerais, ou da psicóloga, ou no caso de supervisão do caso que vai ser supervisionado. Eu coloco lá um campo com eu não lembro o nome do tópico que eu dou, mas é um campo específico onde eu registro as informações do caso que eu vou supervisionar. Aí eu coloco separadinho outro campo com as orientações que eu faço para a psicóloga, com quem é conversado sobre a prática dela. Só que assim, eu gosto de fazer separadinho, tópico por tópico. Para minha organização, isso é melhor. Eu tenho uma tendência de funcionamento obsessivo-compulsivo. Então, para mim, é tudo mais bonitinho e melhor assim. Preciso sempre fazer tópico por tópico? Não precisa. Vocês precisam fazer com que o prontuário esteja acessível, esteja organizado, com uma linguagem facilmente entendível pela pessoa atendida, mas tópico por tópico não precisa. Para minha organização, eu prefiro. Então, é tudo separado por tópico. Como eu faço um atendimento todo online, eu sempre entrego um material para a psicóloga. Então, eu tenho um tópicozinho lá com material que eu entreguei para a psicóloga por e-mail. Se eu faço um e-mail, por exemplo, de acompanhamento, geralmente, quando eu lembro, não tenho uma frequência certa, fiz atendimento da psicóloga em supervisão, por exemplo. Depois de um tempo, eu geralmente mando um e-mail de acompanhamento. Falo, e aí, fulana? Tudo bem? Conseguiu colocar em prática a nossa conversa? Conseguiu adequar o prontuário? Se a psicóloga foi fazer um documento, conseguiu elaborar o documento? Conseguiu entregar? Tem alguma dúvida? Então, é o e-mail de acompanhamento da supervisão feita. Eu registro esse e-mail de acompanhamento no prontuário. Entende como eu vou adaptando para o tipo de trabalho que eu faço? Vocês vão precisar fazer a mesma coisa,
tá? Pega a estrutura prevista na regulamentação e adaptem para a realidade de vocês. Meu prontuário é todo digitado no computador, eu uso Pages, não uso nenhuma plataforma de prontuário. Ele tem lá a minha cor, eu uso muito Lilás, que é a minha identidade visual. Tem, para os cursos que eu faço, a minha identidade visual tem uma bolotinha, geralmente lilazinha também. Tá lá no meu prontuário, então eu fui adaptando um esqueleto para a forma como eu prefiro ver o meu prontuário. Fica bonitinho, fica colorido com a minha identidade visual, tudo isso. É obrigatório a gente fazer uma identidade visual para o nosso prontuário? Não é, tá? O que é obrigatório? A gente garantir essa estrutura mínima prevista. E aí a gente vai adaptando conforme a gente for percebendo que é necessário. Tá bom? Outra coisa que pode ser importante, mas que não é obrigatório. A gente pode pensar numa anamnese semi-estruturada para as sessões iniciais. Então, quem atende em consultório sabe que a gente nunca começa direto com a psicoterapia, né? Sempre é necessário, independente da abordagem, algumas entrevistas iniciais, algumas sessões iniciais, que é onde a gente vai fazer análise se aquela pessoa tem demanda para psicoterapia, se é necessário outro tipo de trabalho que não a psicoterapia, qual é o trabalho que vai ser feito, se aquele tipo de demanda eu vou atender ou se não, eu não vou atender e vou encaminhar para uma outra psicóloga. Então, para essas primeiras entrevistas, a gente pode pensar numa anamnese semi-estruturada. A gente pode imprimir essa entrevista e aí só preenchendo. Tem gente que gosta de imprimir e entregar para a pessoa. Vai ficar a critério de vocês, tá bom? Sou obrigada a fazer isso impresso? Não. Na psicanálise, a gente não faz isso impresso. Isso é tudo conversado. E aí, durante a conversa, a gente vai tentando colocar as questões que a gente quer saber para esses atendimentos iniciais, por exemplo. Mas, de qualquer forma, vai ter que estar registrado no prontuário. Tá bom? Outra coisa que é obrigatória. Prontuário obrigatório. Anamnese estruturada, impressa, não é obrigatória, mas é uma possibilidade. Então, se você gosta de trabalhar dessa forma, já pensa antes nesse material, produz esse material direitinho, adaptando para o teu gosto mesmo, tá? Contrato terapêutico é obrigatório. Lá no nosso código de ética tem previsto a obrigatoriedade da gente fazer um contrato de prestação de serviço com as pessoas que vão utilizar o nosso serviço, seja em atendimento clínico ou não, tá? E é nesse contrato terapêutico que a gente vai falar com a pessoa a forma como a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, na clínica, é nesse contrato terapêutico que eu vou falar para a pessoa, olha, eu atendo em psicoterapia com o mínimo de sessão uma vez na semana, só que de repente aquele caso, a pessoa não consegue vir uma vez na semana. Então, a gente vai combinar que vai ser uma vez a cada 15 dias, por exemplo, tá? Isso tem que estar previsto lá. Tem gente que trabalha com 2 sessões por semana, dependendo da abordagem. Isso vai ter que estar no contrato. As sessões são de 50 a 60 minutos. A gente está combinando aqui que você vai pagar tanto por sessão. Vai ter que colocar lá se a pessoa vai pagar a cada sessão, se ela vai pagar no cartão de crédito, se ela vai pagar no cartão de débito, se ela vai fechar um pacote, e aí vocês vão dar um desconto, porque ela vai pagar 4 sessões adiantadas, se ela vai pagar no final do mês. Então, a forma de pagamento e como é que vocês vão fazer esse pagamento, isso precisa estar previsto no contrato terapêutico. Se a pessoa faltar, o que acontece? Vocês vão cobrar pela falta, vocês não vão cobrar. Se ela avisar com antecedência de 24 horas, vocês vão remanejar e não vai se cobrar da falta. Ou independente de remanejar ou não, vocês vão cobrar falta. Tudo isso precisa estar no contrato terapêutico. O que acontece quando a psicóloga sair de férias? O que acontece quando a psicóloga faltar? Se vai cobrar ou não vai pelo trabalho, se vai remanejar. Isso tudo tem que estar previsto no contrato terapêutico. Tá bom? Mesma coisa. A forma como a gente vai fazer esse contrato vai depender de abordagem, inclusive. Né? Na psicanálise, a gente não faz um contrato impresso onde a pessoa assina todo bonitinho. A gente vai fazendo, principalmente nas entrevistas iniciais, a gente vai combinando tudo isso com a pessoa. Mas tem abordagens que gostam de fazer o contrato terapêutico impresso, entrega para a pessoa lê, a pessoa assina. Tudo bem também, tá bom? Sou obrigada a fazer o contrato por impresso,
Não, a gente pode fazer o contrato ou por impresso ou verbal. Das duas formas, nós precisamos fazer o registro disso no prontuário da pessoa. Tá bom? Eu ia falar mais uma coisa de contratos. Tem gente, em alguns casos, eu já pensei na possibilidade de fazer um contrato. Eu trabalho na clínica com psicanálise e eu já pensei num caso em fazer um contrato por escrito. Isso pode depender da análise, vai depender da gravidade do caso, vai depender se a pessoa está faltando muito, se não está faltando muito. Tem psicóloga que fala assim, Marina, independente se eu faço contrato por escrito ou verbal, dá no mesmo. As pessoas reagem da mesma forma. Então, até isso vocês podem observar a partir da prática de vocês. Tá bom? Mas contrato terapêutico a gente precisa pensar. Se a gente vai fazer verbal ou escrito, é importante a gente pensar isso antes da pessoa aparecer lá na nossa clínica. Qualquer coisa, gente, que seja cobrada e não esteja prevista nesse contrato terapêutico, eu considero como cobrança indevida. Tá? Então, se, por exemplo, a gente começa lá o atendimento, a pessoa faltou, não remanejou, e aí eu falo para ela, vou cobrar esse atendimento. E aí ela me fala, mas a gente não combinou, você não me avisou que você ia cobrar. Eu considero como cobrança indevida, tá? Então, tudo isso tem que ser compartilhado e combinado com a pessoa antes do trabalho de fato ser iniciado. Beleza? Marina, a conservação e elaboração dos prontuários em formato digital exige regras específicas? Nenhuma regra específica em legislação. As orientações são as mesmas, independente do formato do prontuário. A gente precisa encontrar as formas de garantir o sigilo profissional do material. Né? Então, da mesma forma como a gente vai precisar ter esse cuidado em relação ao material físico, vamos precisar ter esse cuidado em relação ao material digital. Então, senha, quem é que vai ter acesso ao computador, ter o hábito de fazer check-up, backup, para não perder. Pensar assim na possibilidade de colocar na nuvem algum serviço aí de drives, Google Drive ou qualquer outro que vocês prefiram. Então, tudo isso é importante ter o cuidado, né? O máximo de coisas que a gente puder fazer para garantir o sigilo do material, seja ele digital, físico ou plataformas dessas online, a gente precisa fazer, mas não tem nada específico. Tá bom? Tá acabando nossa live. Vou falar para a gente finalizar então a nossa live de hoje. Documentos comuns de serem solicitados, ou são documentos comuns que a gente precisa emitir no atendimento clínico. Declaração, que é um documento psicológico. Muita gente conhece como declaração de horas, mas o documento previsto na resolução do federal é só declaração. Procurem a resolução do federal sobre isso, se vocês emitem declaração. Mas em consultório, eu acho que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vocês vão precisar emitir. Tá? No meu consultório era o que mais me pediam, declaração e documento para reembolso. E recibo, vocês vão precisar emitir recibo. Então, aprendam antes sobre isso. Tá bom? Instagram vai me expulsar, falei que eu falei demais, tem 18 segundos. Muito obrigada pela presença de vocês. Nossa live vai ficar no ar por 24 horas. Então, vocês podem compartilhar com outras pessoas ou revisitar a nossa conversa de hoje. Tchau!